Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje estamos aqui tendo a graça dessa beleza deslumbrante às margens do nosso querido rio Xingu, aqui no município de Altamira. E hoje, dia 23 de setembro de 2019, segunda-feira, a igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículo do 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz. Contudo, o que está escondido deverá ser manifesto. Tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. E hoje o Evangelho nos traz essa dimensão de nós sermos luz para o mundo. A lâmpada de Cristo, a luz de Cristo que acende nossos corações e nossas vidas não deve ser guardada para nós. A graça de Deus não deve ser guardada para nós, mas deveremos brilhar essa luz do Cristo. Por isso que Jesus nos fala que nós devemos ser a luz de Cristo, luz para o mundo e sal para a terra. É isso que Cristo quer de cada um, que nós sejamos seus discípulos verdadeiros, discípulos da luz. Essa luz que vai brilhar nesse mundo de trevas. É isso que nós, como igreja, verdadeiramente devemos ter, para que aquilo que nós temos alguma coisa seja nos concedido mais. A graça que nós temos, à medida que nós irradiamos essa luz de Cristo, cada vez mais ela brilha em nós. Não para nós nos sentirmos importantes, mas para nós guiarmos aqueles que ainda vivem nas trevas desse mundo. E aqui, meus irmãos, nós temos hoje comemorando São Padre Pio de Pietrelcina, esse homem que verdadeiramente colocou em prática as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi testemunha fiel do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente foi luz, uma luz incandescente que brilhou para esse mundo de trevas, desse mundo de contradições, nesse mundo de pecado. São Padre Pio de Pietrelcina tem esse nome por causa que ele nasceu em Pietrelcina, mas passou grande parte da sua vida na cidade de São Giovanni Rotondo, onde por 50 anos ele teve a graça de Deus de ter os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve as chagas do Cristo crucificado. E uma semana antes de morrer, essas chagas sumiram. E Padre Pio de Pietrelcina, esse homem santo, um homem que tantas virtudes, um homem que verdadeiramente foi um pastor para o seu povo, um profeta do nosso tempo. Ele morreu em 1968 e em 2002 foi canonizado santo por São João Paulo II. A graça de Deus foi tão grande na vida desse homem, dele ter os estigmas, as chagas de Cristo, como também Deus concedeu a graça que o seu corpo ficasse incorrupto. É como se ele estivesse apenas dormindo. Quando fizeram a exumação do cadáver dele, eles perceberam que o corpo dele estava intacto. O seu corpo não se decompôs. Isso, quem quiser ver, presenciar, é só colocar Corpo Incorrupto de Padre Pio, que tem muitos canais no Google, no YouTube, vai ver a perfeição. É como verdadeiramente ele estivesse dormindo. E essa é a assinatura de Deus
é a assinatura de Deus com a sua igreja. Essa igreja que é luz no mundo. E esse homem santo, Padre Pio, que carregou as chagas de Cristo, ele verdadeiramente foi essa luz. Que nós sejamos imitadores do Cristo, imitadores de Padre Pio, que nas dores do Calvário que ele sentiu, as próprias dores que o Cristo sentiu, ele sentiu na sua carne. E ele verdadeiramente carregou a cruz do Cristo. Que nós possamos ser discípulos fiéis, para que a graça de Deus que habita em nós, cada dia aumente mais. Que Padre Pio de Pietrelcina esteja intercedendo por cada um de nós, no reino que Deus preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.